Olá, alunos! Hoje nós vamos falar do reino Plantae. O que é? O reino Plantae, ou reino vegetal, é o grupo em que estão todas as plantas. Plantas são organismos eucariontes e multicelulares e geralmente fotossintetizantes. Apesar de muitas pessoas acreditarem que todas as plantas possuem capacidade de realizar fotossíntese, isso não é verdade, uma vez que podemos encontrar plantas parasitas. Na maioria das plantas, observamos a presença de 3 órgãos vegetais básicos: a raiz, o caule e a folha. As plantas podem ser classificadas em 4 grupos: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As flores e frutos são exclusividade das plantas conhecidas como angiospermas. Já nas características gerais das plantas, as plantas são organismos multicelulares e eucariontes. Suas células diferenciam da célula animal por apresentarem organelas denominadas de plastídeos e vacúolos, também chamado de vacúolo de suco celular ou vacúolo central. Além disso, apresentam parede celular, sendo a celulose o principal componente dessa estrutura. As plantas são classificadas como organismos autotróficos, uma vez que a grande maioria é capaz de realizar fotossíntese. A exceção são as plantas parasitas, sendo observadas em algumas espécies aclorofiladas, portanto não fotossintetizantes, que retiram os carboidratos do quais necessitam das plantas hospedeiras. De maneira geral, as plantas apresentam 3 órgãos vegetais básicos, que são a raiz, o caule e a folha. A raiz, na maioria das plantas, é subterrânea e apresenta como função principal a fixação da planta ao substrato e a absorção da água e sais minerais. O caule, ele atua ligando a raiz às folhas, promovendo a sustentação do vegetal e permitindo que a folha estejam dispostas de maneira que possam conseguir contato com a luz solar. Vale destacar também que tanto a raiz quanto o caule podem assumir outras funções, depende da planta que pode ser estudada. No que diz respeito às folhas, ela apresenta como função principal a realização de fotossíntese, sendo elas os órgãos que está concentrada a maior quantidade de clorofila. Agora nós vamos falar do ciclo de vida dos vegetais. O ciclo de vida de vegetais de todas as plantas apresentam alternância de gerações, sendo observada uma geração multicelular haploide e outra multicelular diploide. A geração multicelular haploide é a fase do gametófito, que produz gametas por mitose. Esses gametas fundem-se na fase sexuada do ciclo e dão origem à fase de esporófito. A geração produtora de esporos é diploide e produz esporo por meiose, que é a fase assexuada do ciclo. Nas briófitas e pteridófitas, a fecundação só é possível devido à presença de água, que garante que os gametas flagelados masculinos nadem até o gameta feminino. Na gimnosperma e angiosperma, o surgimento de grão de pólen proporciona a independência de água para a reprodução, sendo que o grão levado, por exemplo, pelo vento ou por animais polinizadores. Nas briófitas e os gametófitos, são estágios que denominam um ciclo. Diferente dos outros grupos de planta, possuem como estágio dominante o esporófito. As plantas também podem fazer a reprodução vegetativa, que é a reprodução assexuada, sendo esse processo comum em várias espécies delas. Dentre os modos de reprodução vegetativa, podemos citar a reprodução por meio dos estolhos ou estolões, que são os caules subterrâneos e folhas. Classificação das plantas. As plantas podem ser classificadas em 4 grupos básicos, que é a briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Esses grupos podem ser divididos ainda em plantas vasculares e plantas avasculares. Plantas avasculares são aquelas que não possuem vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema, sendo esse caso da briófita, as chamadas plantas vasculares. Por sua vez, possuem vasos condutores e apresentam como representantes as pteridófitas, o gimnosperma e a angiosperma.
As pteridófitas também são chamadas de plantas vasculares, que são plantas sem sementes, uma vez que não possuem vasos condutores, são incapazes de produzir sementes. Gimnosperma e Angiosperma, por sua vez, são plantas vasculares com semente. A diferença entre esses dois últimos grupos está no fato que a gimnosperma apresenta sementes nuas, que não estão envolvidas por frutos, enquanto nas angiospermas observamos a presença de flores e frutos. As características básicas de cada grupo. As briófitas são plantas vasculares que não possuem caule, folhas ou raízes verdadeiras. A presença de flores, sementes e frutos também não é observada. Depende da água para a reprodução. A fase dominante do seu ciclo de vida é o gametófito. São exemplos os musgos e as hepáticas. Já nas pteridófitas, que são as plantas vasculares sem semente, são plantas vasculares que não produzem flores, sementes ou frutos, possuem raízes, caules, folhas verdadeiras. Depende da água para a reprodução. Fase dominante do seu ciclo de vida é o esporófito, como por exemplo temos as samambaias e as avencas. Já nas gimnospermas, são plantas vasculares que apresentam raízes, caules e folhas nas sementes. As sementes são nuas, pois não possuem frutos envolvendo-as. Nessas plantas também não são encontradas flores, sendo a estrutura reprodutiva desse grupo é chamada de estróbilo, devido ao surgimento do tubo polínico. Elas não necessitam de água para a reprodução e a fase dominante do seu ciclo é o esporófito. Como representantes, podemos citar o pinheiros e araucárias. As angiospermas são plantas vasculares que possuem sementes, raiz, caule, folhas, flores e frutos. Elas não necessitam de água para a reprodução. A fase dominante do seu ciclo é o esporófito. Nesse grupo temos cerca de 90% de todas as espécies de plantas do planeta. Como representante podemos citar as orquídeas, as mangueiras, o abacateiro e o ipê. Então é isso, alunos, espero que estejam esclarecidos todo esse conteúdo. Obrigada e até a próxima aula.